Mas aqui a nossa queridíssima doutora Mônica Freitas. Doutora, boa tarde, que bom estar com a senhora aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mário, melhor agora que eu estou aqui com vocês, eu vou participar do programa, muito prazer. Doutora, com o envelhecimento da população, a procura por serviços de medicina oftalmológica deve ter aumentado substancialmente, não? Sem dúvida, Mário. Sem dúvida, porque, como você acabou de dizer, as pessoas estão vivendo mais, né? E assim eu também pretendo. Mas aí surgem aquelas doenças ditas degenerativas que todo mundo que vive mais vai ter nos diversos órgãos. No caso do olho, mais especificamente, a catarata, por exemplo, vai surgir em todas as pessoas acima de 50 e tantos anos, 60 anos, eventualmente até mais precocemente em quem é diabético, algumas outras doenças do colágeno, etc. E outras doenças, como por exemplo, as doenças de mácula, as maculopatias, que são muito relacionadas ao envelhecimento, à exposição ao sol ao longo da vida. E as retinopatias também, hipertensiva e diabética, porque a pessoa vivendo mais, a chance de desenvolver hipertensão arterial e diabetes também é maior. Então, são inúmeras as doenças que estão relacionadas com o aumento da idade da população. E isso diretamente ligado com minha área, com a área dos olhos. Em compensação, doutora Mônica, também a tecnologia avançou substancialmente. Eu me lembro, já falei isso aqui com você em outras oportunidades, quando meus avós foram fazer a cirurgia de catarata, era internação no hospital, demorava, era uma coisa delicadíssima. Hoje acabou. Isso. E o pior, Mário, a recuperação, quer dizer, o melhor pra gente, né, que está vivendo uma etapa posterior e que tem acesso a uma recuperação bem mais pronta. Mas me reportando ao passado, a gente fazia uma cirurgia que era a gente não, uma cirurgia que era muito mais invasiva, porque o corte, a incisão era grande, então atingia mais ou menos a metade do globo ocular, da circunferência, em torno da córnea. Não existia ainda lentes intraoculares, isso significava dizer que ao tirar o cristalino, ou seja, a lente que vai opacificar e que vai dar origem à catarata, a gente precisava depois prescrever para a pessoa enxergar um óculos de 14, 15 graus, aquele tipo de óculos que deixa o olho da pessoa enorme por trás das lentes. Então, toda vovó, se a gente tentar se lembrar aí, pelo menos na minha faixa, tinham aqueles olhões imensos, parecendo do lobo mau. Mas, na verdade, não era do lobo mau, não. Era da lente catral. É um tipo de lente para alta hipermetropia que era necessária após a cirurgia de catarata. A internação também era necessária, porque como a cirurgia era muito invasiva, a pessoa precisava ficar deitada, precisava recuperar. Depois tinha tratamento do astigmatismo, porque ficava um grau muito alto de hipermetropia e de astigmatismo, então era um processo completamente diferente do que é hoje. Hoje a gente tem as lentes multifocais com uma multiplicidade de opções, lentes para a pessoa enxergar, como o nome já diz, multifocal é longe, computador, meia distância, perto, a parte de leitura. Se a pessoa tem astigmatismo, a gente tem multifocal com astigmatismo, ou seja, o objetivo é fazer com que a cirurgia de catarata seja cada vez mais uma maneira de tirar a opacidade, que é a lente que ficou opaca pelo envelhecimento, e além disso, de tratar o grau que a pessoa teve, aquele que a pessoa tinha desde novinha, desde a época que era mocinha, que tinha 5 de miopia, 2 de astigmatismo, usava óculos, usava lente de contato. Então, se a pessoa não tratou até os 65, quando apareceu a catarata, é a oportunidade de tirar a catarata e tratar também esse grau de longe, o grau de perto, o grau de computador e tudo mais. Então, hoje a gente tem muitos recursos, além da tecnologia permitir que a gente trabalhe com uma incisão de 1,8 milímetros, ou seja, é uma incisão muito pequena. É o tamanho da ponta do aparelho de faca e emulsificação. É um aparelho que emite ultrassom e que dessa forma vai dissolver o sólido que se transformou, o cristalino se transformou numa pedrinha, vamos dizer assim. Dissolve e o corpo absorve? Dissolve e ela tem uma estrutura como se fosse uma caneta de dupla via. Então, esses ultrassons, o ultrassom que sai pela ponta da caneta retorna na forma de líquido
e é aspirado, né? Pelo próprio aparelho que faz a dissolução. Então, o objetivo é limpar todo aquele espaço que era antes ocupado pelo cristalino, pela lente natural do olho, e, em seguida, vem o implante da lente intraocular, que atualmente pode ser feito pela incisão de 2 milímetros. Ou seja, a gente injeta a lente intraocular dobrada dentro de um cartucho, que também tem um aspecto semelhante ao aspecto de uma caneta, certo? Então, a lente entra enroladinha e lá dentro do olho, no espaço que antes era ocupado pelo cristalino, que agora está limpo, a lente vai se abrir e vai fazer com que a ótica do olho seja restaurada. Porque também não adianta muita coisa a gente limpar a área que está opaca, mas a pessoa não enxergaria porque falta um monte de grau. Isso era a situação do passado. Já tem gente aqui que vai perguntar, mas eu vou fazer ainda uma pergunta para a senhora. Nós temos um colega aqui que tem o óculos dele é tipo Mr. Magoo. André, rapaz, ele chega a meter medo com aquela lente imensa, que é o próximo grau dele, parece que é bengala branca. Existe solução para esse tipo de miopia assim exagerada, doutora? Miopia assim muito alta, já tem tratamento óptico, sim. Existem, o laser ele não corrige graus tipo 13, 14, 15. O laser funciona muito bem até assim 9 graus, que é uma situação já bastante elevada, mas se a gente vai aplicar laser na córnea além de 8, 9 graus, o resultado em termos de qualidade de visão já não é tão perfeito. Para isso existem outras técnicas, que são, por exemplo, o implante de lentes na câmara anterior do olho. O que é que vem a ser a câmara anterior? A câmara anterior é a parte do olho que fica logo atrás da córnea. Para vocês se localizarem, quem está ouvindo a gente, a córnea é o vidro de relógio do olho, a parte transparente, que fica de frente do marrom, no meu caso, e ali se forma um espaçozinho, chama câmara anterior, é a parte mais anterior do olho, dentro do olho. Aí então, coloca a lente ali? Ali a gente faz uma pequena incisão, em torno de 2 milímetros também, e coloca um injetor adequado, próprio para isso. Dentro desse injetor vem enroladinha uma lente também própria para cada caso. Então, mas a lente, nesse caso aí, com 12 graus? Pô? Sim, com 12, com 14, com 15, com 16, com o grau que a pessoa tiver. E aí a pessoa dispensa o óculos? O objetivo é esse, né? Medicina, infelizmente, não é uma ciência tão cartesiana assim. Mas o objetivo da gente é oferecer ao paciente que procura a gente o melhor resultado possível, aquilo que ele desejaria alcançar. Mas com a ressalva de que a parte matemática não funciona. Mas em muitos casos Em muitos casos, sim. Em muitos casos se alcança a liberdade dos óculos, digamos assim. E outros fica algum resíduo. Então, um cidadão que tem menor, né? 15 graus, 16 graus, passar a usar 2, 3 graus. Então, é um avanço grande. Enorme. Mas deixa eu ver aqui quem quer falar com você. Alô, Valdir? Olá, Mário. Oi, Valdir. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Meu programa é Top of Mind, viu? Quem? Top of Mind, número 1. Meu programa. Top of Mind. Valeu. Mas diga aí. A doutora, eu tenho um grau 375, 325. É horrível chegar com esse grau desse jeito. Talvez eu não alcance esse grau de 14, como a doutora estava falando. Mas eu estava procurando, porém, a ele Deu para entender, Aragão? Sim, ele está usando um grau 375 e isso o que pode acontecer se continuar nesse avanço aí, doutora? Oi, Valdir. Inventou, né? Veja bem, eu não entendi muito bem sua pergunta não, mas Abraão traduziu aqui um pouco. Então vamos lá, vamos acreditar que você esteja perguntando a evolução de um grau de miopia de 3,75. Né? Como você é adulto, pela voz assim, eu ouvi um pouquinho, é pouco provável que esse grau esteja em evolução. A evolução do grau de miopia, ela costuma ocorrer assim, do nascimento, para quem vai ter miopia, para quem tem miopia no caso, até por volta dos 18, 20 anos, na pior das hipóteses. Por quê? Porque a idade de crescimento. A miopia está relacionada muito com o eixo do olho, ou seja, o tamanho do olho, vamos pensar assim. Então, a pessoa de 30 anos não vai estar em crescimento, o olho não vai estar aumentando. Então, é um conceito meio bizarro, meio diferente, para quem não está acostumado a pensar nisso,
Mas miopia, na grande maioria dos casos, está ligada ao tamanho do eixo antero-posterior do olho maior do que o normal. Então, zoião, pessoa que tem Eu já zoião. imaginava que você ia perguntar isso, né? Um zoiudo se tem miopia. Não necessariamente, porque isso pode estar ligado à posição do globo ocular dentro da órbita. A órbita é a caixinha de osso que guarda a bolinha do olho. Então, se essa posição for mais anterior, a pessoa pode ter o aspecto de um olho esbugalhado, vamos dizer assim. Chamado zoide good, né? Pode ser, eu nunca ouvi esse termo não, mas eu acho que deve ser sinônimo do que eu estou falando aqui. E pode ter também um eixo grande e o olho ser muito interno. Então, a gente não tem essa ideia, mas tem como medir o tamanho do olho e tem como ver através da quantidade de miopia que a pessoa tem. Vanusa, alô? Agora, doutora, já que Vanusa caiu a ligação, e aquela pessoa que tem aquele olho que pula assim, tipo aquele cachorro, como é o nome? Não, sério? Tem uma raça de cachorro que pula, que chama. Pug, talvez, será? Pug. Não é pug, não. É um que até está desaparecendo. Mas depois alguém lembra aí. Sim, a pessoa tem problema de tireoide. Sim. E aí pula o olho. Tem conserto? Conserto, assim, no sentido que você está falando de pegar de um lugar e colocar em outro? Não. Mas o controle dos níveis hormonais costuma levar o globo ocular mais para dentro. Porque aquilo tem a ver com gordura orbitária, com conteúdo orbitário, com musculatura extraocular. Então, é toda uma situação que sofre modificação com o hipertireoidismo, certo? Aí pode ocorrer uma coisa chamada doença de Graves, e essa doença de Graves faz com que o globo ocular assuma uma posição mais anteriorizada, certo? Então, isso é o tratamento através do controle dos hormônios da tireoide. É o seguinte, a minha esposa, ela está com uma virose e primeiro se manifestou por umas manchas vermelhas nos braços e um dos olhos, ela está com uma perda parcial da visão. A senhora já tem algum caso assim específico que possa me dar uma luz, vamos dizer assim, a respeito de um caso desse? Amorim, é uma história assim com poucos detalhes, né? Envolvendo a área sistêmica, a área clínica, manchas pelo corpo, a gente pensa em dengue, né? Nesse momento atual e tal. Agora, assim, perda de visão parcial seria ligado a exatamente que correlação estabelecer com isso. E esse tipo de quadro não é comum na dengue, perda de visão parcial nem total. Então fica muito vago, assim, para eu emitir qualquer tipo de parecer. Além de médico, não sei o que, eu pensei que fosse falar também de corredora, atleta, rapaz, Aragão. Tá pensando o quê? Preparado. Tá. Alô, Rafael. Boa noite, doutora Mônica. Boa tarde, pai. Boa tarde. Doutora Mônica, eu sou portador de retinose pigmentar. Tem alguma novidade nesta área? Olha, Rafael, a retinose vem sendo, assim, bastante estudada agora com a questão das células tronco, as células embrionárias e tal, e alguns resultados, assim, que trazem esperança para a gente começam a surgir, mas você sabe que esses processos são muito lentos. E existe um protocolo para uso de células em humanos e tal, tem todas as etapas do estudo. Então, a expectativa de nós, oftalmologistas, e certamente dos pacientes que têm retinose e das pessoas em geral, é de que isso venha beneficiar as pessoas da geração atual. Mas hoje, de concreto, que eu possa lhe dizer, existe em tal lugar e tal tratamento, no momento ainda não há. Vitório. Alô, Vitório. Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar à doutora Mônica a diferença entre os óculos digitais e os óculos normais. E porque aqui em Salvador, quando se vai em ótica, numa loja de ótica, normalmente eles não te propõem, os médicos mesmo, não propõem os óculos digitais, se vale realmente a pena. Porque o custo, assim, muito alto dos óculos, assim, chamados de digitais. Sim, na verdade é aquela questão. Você lembra quando surgiu o computador, quando surgiu o telefone celular,
quem podia comprar precisava pagar muito, né? Na medida em que as pessoas foram consumindo, a tecnologia foi avançando, outros recursos foram sendo implementados e o custo foi caindo. Então, é uma relação de mercado normal, eu creio, com relação à demanda, à oferta, à procura, essas coisas. Agora que o óculos digital, a maneira de confeccionar as lentes é uma maneira mais precisa. É feita nada mais, nada menos, direcionado pelo computador, como o nome já indica claramente, certo? E o outro processo é um processo manual. A conferência é pelo ser humano e através de métodos de medição física e tal. Então, o custo ainda é muito alto e por isso que não é popular, certo? E a diferença é muito relativa à precisão e à maneira de manufatura. Viana também tem uma pergunta, diz: doutora, meus olhos são claros e quando olho para o sol, meus olhos lacrimejam, eu fico espirrando. O que pode ser? Viana? Viana. Oi, Viana. Os olhos claros são mais sensíveis à luz, de modo geral, todo mundo, né? Então, a luz do sol é muito forte, não é um tipo de luz que a gente deva estar fixando por uma série de razões, inclusive pela possibilidade dessa fixação ir acumulando maculopatia, doença na mácula. Agora, com relação ao lacrimejamento e o fato de você espirrar, de fato, eu não sei lhe dar a explicação precisa para isso, não. Acho que é algum tipo de coisa relacionada, talvez, à rinite alérgica, alguma coisa dessa natureza. Mas nos olhos, eu, em princípio, não conheço algo que associe espirrar com claridade, etc. Valmir. Alô, Valmir. Alô, boa tarde. Boa tarde. Doutora Mônica, eu tenho um problema de visão subnormal. Uhum. Esse problema tem tratamento cirúrgico? Não, Valmir, não. Tudo bem, Valmir? Olha, a visão subnormal, o recurso que a gente tem hoje na oftalmologia para auxiliar as pessoas que têm, são os recursos ópticos, né? Os recursos de magnificação. Ou seja, a gente não consegue, com os óculos, calcular o grau da pessoa. Quer dizer, isso a gente consegue. Saber o grau a gente consegue. Agora, com aquele tamanho de imagem, a pessoa que tem visão subnormal não consegue ter uma boa visão. Então, é preciso fazer o tratamento fora do olho. Ou seja, aumentando o tamanho das imagens. Aí existem lupas específicas, algumas lupas são adaptáveis nos óculos da pessoa. Existem equipamentos de magnificação mais fortes, que magnificam, inclusive projetam a imagem num monitor de computador. Existem diversos recursos ópticos com o objetivo de aumentar o tamanho das imagens. E é preciso a gente treinar para aprender a usar isso, porque é muito mais complicado. Você não vai ler uma palavra inteira, uma frase inteira. Você vai ler uma letra, depois a outra, e seu cérebro vai precisar aprender a juntar essas letras e formar uma palavra. E assim sucessivamente com relação às frases. Então, é um novo aprendizado. É bastante mais difícil, mas existem esses recursos, sim. Cirurgia, não. Cirurgia... Daniel, alô? Rapaz. Bruno. Diz: doutora, minha miopia surgiu quando eu tinha 21 anos, inicialmente com meio grau. E hoje, aos 30 anos, tenho 2 graus em cada olho. Como eu não estou mais em fase de crescimento, qual o motivo desse avanço, eu acho que ele bota? Bruno, olá. A miopia geralmente é relacionada ao eixo do olho, o eixo antero-posterior, portanto relacionado com a fase de crescimento, mas existe também a miopia de índice, relacionada à curvatura do cristalino. Certo? Então, existem outras razões para a miopia. A curvatura da córnea, do cristalino e tal. Esses fatores também podem gerar uma miopia, certo? E, provavelmente, no seu caso é isso, porque, de fato, entre 20 e 30 houve um incremento progressivo e lento, mas houve. Então, não se trata, certamente, de uma miopia axial, tá? Rui, alô? Oi, Mário. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora Mônica. Boa tarde. Eu queria, na verdade, uma orientação, tá? Eu tive num médico recentemente, um oftalmologista, e ele me colocou, no meu caso, né, descreveu um quadro monocular. Porque no olho eu tenho 12 graus, 9 a 12 graus, e no outro um e meio, uso só para descanso. Né? Na verdade, ele colocou esse grau para, segundo ele, complementar o outro, né? Eu tentei fazer um tratamento, usar uma lente de contato, mas
ele falou que, no meu caso, não ia surtir efeito, porque seria uma falta de estímulo. Eu deveria ter feito essa cirurgia quando criança, logo pequeno, diagnosticado, e que agora não surtiria muito efeito. Eu queria saber se isso procede e onde é que eu posso estar resolvendo essa situação. Olá, Rui. Se eu entendi bem, você tem em torno de 12 graus no olho e 1 no outro. Eu não sei se são 12 graus ou 2 graus. Bom, vou responder para 12 graus. Na verdade, o cérebro da gente precisa fundir as imagens, porque a gente tem 2 olhos e só vê uma coisa, não é verdade? Então, se as imagens têm tamanhos muito diferentes, como ocorre se eu passar para uma pessoa 10 graus de miopia para um olho e 2 graus para o outro. Então, eu vou ter imagens diferentes numa retina, num fundo do olho, e no outro eu vou ter outro tamanho de imagem. Aí o cérebro não vai conseguir fundir essas 2 imagens para a gente perceber uma imagem só. Então, a pessoa vai ver 2 imagens daquilo que está na sua frente. Existe uma série de outras coisas ligadas, como supressão, que é um mecanismo mais neurológico e tal, mas em suma, de modo geral, o cérebro da gente só funde imagens que têm uma diferença de tamanho muito sutil. Ou seja, se eu passar 1 grau para um olho, até 4 para o outro. 3,75, 4, ou seja, 2,75 a 3 de tamanho de diferença de grau entre os 2 olhos é o que se indica como máximo. Claro que existe uma lista imensa de exceções, mas a gente não vai tratar aqui disso. E o tratamento para essas diferenças, para que você receba estímulo, tem que, de fato, quem lhe informou isso, o fez com toda a propriedade. Se for, de fato, isso que a gente está imaginando, chama-se ambliopia. Ambliopia é não desenvolver a visão na íntegra de um dos olhos, porque um é muito bom e o outro é muito ruim. Então, a diferença entre os 2 olhos, sendo muito grande, a seleção natural das espécies, aquela coisa que a gente aprendeu quando era pequena, do começo da humanidade, como que as girafas de pescoço longo sobreviviam e etc. Então, essa coisa tem ligação também com a visão. Certo? Então, na hora que a gente nasce com 1 grau de miopia no olho e 7 no outro, 10 no outro, o organismo vai naturalmente aposentar precocemente o que tem 10 de miopia, porque ela vai entender que aquele olho não serve e o outro é ótimo. Porque ele está sempre estabelecendo um mecanismo de comparação. Então, para que isso não aconteça, será necessário que o diagnóstico desse 1 grau com 10, que é muito difícil ser feito precocemente. Para isso que tem que começar a ir para o oftalmologista quando o bebê nasce, depois 1 vez por ano. Por quê? Porque como é que a gente em casa ia identificar isso? O menino está brincando porque enxerga tudo com o olho. Certo? Está brincando, está andando, está correndo, está vendo televisão, está se desenvolvendo normal. Então o pai e a mãe vão adivinhar isso como? Se é um olho só que tem 10. Esse um olho não vai ter o desenvolvimento normal. O desenvolvimento se encerra por volta dos 6, 7 anos. Então as estruturas oculares que definem a quantidade de visão, elas param de se modificar por volta de 6, 7 anos. Então, é fundamental, já insistindo na coisa da prevenção, a gente levar o bebê para avaliação pequenininho, levar todo ano. Não é excesso de cuidado, não. É apenas o necessário. Porque existem uma série de situações que acometem um olho só. E a gente deve preservar as 2 visões por uma série de quesitos: estereopsia, visão de profundidade, risco de em algum momento da vida da gente a gente sofrer algum acidente e vir a perder um dos olhos e uma série de outras coisas. Então, é fundamental o acompanhamento. Já mudei de assunto, mas você entendeu, né? A ambliopia e a orientação adequada do médico. Agora, doutora, por que é que quando Abraão bebe ele fica vendo 2 coisas, 2 imagens? Abraão, você, coitado de Abraão, sofre, né? Bom, mas isso pode acontecer mesmo, Mário. Eu sei que você está perturbando como de costume, licença aqui, desculpe. Mas isso pode acontecer porque relaxa a musculatura extraocular, entendeu? Então, tem algumas pessoas que, digamos assim, têm um alinhamento ocular. O olho da gente, a bolinha do olho, tem os músculos por fora, né? Ao redor dele tem os músculos que mantêm ele na posição alinhada, certo? Mas na hora que a gente bebe, que se bebe bebida alcoólica, pode haver relaxamento de alguns grupos musculares. Então, a fixação para diante, principalmente naquelas pessoas que já têm uma certa tendência... O zarolho? Às vezes não é nem zarolho, mas tem a musculatura já não tão em dias. Embora mantenha no dia a dia o olhar normal. Mas tomou uma gotinha de álcool...
Aí, ó, o desvio. Cada um vai para um lado. Cada um vai para um lado, né? Aí a gente não sabe se está falando comigo ou está falando com ontem. Pois é, e aí sofre, viu? Que sofre mesmo. Aragão mesmo, eu estava vendo a última pergunta para a doutora, porque o tempo esgotou. A senhora tem que voltar aqui mais vezes, doutora. O seu eleitorado aqui é enorme, o serviço que a senhora presta é muito importante para a gente. Mas vem de Carla. Que diz, doutora, eu tenho um problema de pressão ocular. Isso realmente pode levar ao glaucoma? O que fazer para evitar isso? Obrigada, Carla. Olá, Carla. O aumento da pressão ocular, de fato, eu acho que é o principal fator predisponente ao glaucoma. Então, requer controle, assim, de perto e, em geral, a gente se prescreve, o médico especialista prescreve uma droga antihipertensiva, ou seja, para o nervo do olho da pessoa não ter que suportar níveis altos de pressão, porque é uma estrutura com milhões de células que fazem a conexão do olho com o cérebro. E essa estrutura é muito sensível, é muito delicada. E hoje a gente sabe que a pressão que a cabeça do nervo óptico suporta, que é a estrutura que está dentro do olho, chamada de nervo óptico, não é tão elevada. Então, o controle de pressão é um trabalho maravilhoso que pode, de fato, evitar o glaucoma. E, como você sabe, o glaucoma é a maior causa de cegueira. Ainda hoje, apesar de existir prevenção, apesar de existirem diversas cirurgias, tratamento clínico e tudo mais. Mas é preciso acreditar, porque é uma doença assintomática, que não cursa com dor, como se pensa, não cursa com nenhum tipo de sintoma. Então, geralmente, fica meio que desacreditada. Mas acredite, a pressão do olho precisa ser muito bem controlada, para você não ter risco de desenvolver glaucoma, que é aquela coisa de pressão alta do olho, com perda de campo de visão, com alteração do fundo de olho, aumento da escavação do nervo óptico, é todo um conjunto de sinais que mostram a alteração da parte neural do olho.